A história que eu vou te contar hoje é bem triste. É muito importante que você conheça essa história, porque infelizmente pode ser que uma situação parecida possa estar acontecendo do seu lado, no apartamento vizinho do seu prédio ou na casa próxima à sua rua. Para você que acredita que a escravidão foi abolida lá em 1888 e que esse tipo de situação não existe hoje, infelizmente você está enganado. Hoje eu vou te contar a história de uma moça que foi resgatada pelo Ministério Público do Trabalho lá em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. E nessa semana que passou foi firmado um acordo onde eles encerraram por completo a questão trabalhista envolvendo esse caso. E é sobre isso que eu quero te contar hoje. Meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado trabalhista e o meu intuito com esse canal é te ensinar o direito do trabalho. Eu tenho certeza que o conhecimento vai fazer com que você jamais se submeta a uma situação degradante e ilegal como essa que eu vou te contar agora. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você quer aprender direito do trabalho, se inscreva nesse canal, ative o sininho para as notificações de novas publicações e vamos ao tema de hoje. O trabalho escravo ainda existe, não se engane. Esse tipo de abuso pode estar acontecendo muito próximo de você. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ainda no ano de 2016, mais de 40 milhões de pessoas foram resgatadas em situações de trabalho análogos à escravidão. Desse total, 71% eram mulheres ou meninas. A Organização Internacional ainda trouxe um dado de que uma entre 4 pessoas nessa situação são crianças. Também, a maioria das vítimas desse tipo de exploração são povos indígenas, imigrantes e pessoas com deficiência. Essas pessoas, por estarem em uma situação de total vulnerabilidade, acabam sendo vítimas de outras pessoas que abusam do trabalho de uma forma que aproxima muito ao que o Brasil viveu no período da escravatura. O caso que chamou atenção nessa semana aconteceu na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, e se tratou de um caso de exploração de trabalho análogo à escravidão de uma empregada doméstica de nome Madalena Gorgiano. No dia 5 de outubro de 2020, o Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito civil para investigar a respeito de algumas denúncias anônimas de uma situação de trabalho irregular que estava acontecendo em um apartamento de um prédio lá em Patos de Minas. De acordo com o que foi relatado nas denúncias e também na inspeção do Ministério Público do Trabalho, a empregada doméstica trabalhava na casa dos seus patrões e também residia lá. Ela trabalhava todos os dias da semana, sem descanso, era proibida de ter qualquer tipo de convívio social com qualquer outra pessoa que não fosse aquelas da família, não podia sequer conversar com os vizinhos e, além de tudo isso, não recebia nenhuma remuneração pelo serviço que prestava, chegando até a ter a necessidade de enviar bilhetes por debaixo das portas dos outros vizinhos pedindo comida e itens de higiene pessoal, porque essas coisas não eram fornecidas para ela lá onde ela trabalhava. Então, com todas essas denúncias e a apuração do Ministério Público do Trabalho também, no dia 10 de novembro daquele ano, 2020, o Ministério Público do Trabalho peticiona ao juiz uma autorização para que o Ministério Público do Trabalho, junto com a Polícia Federal, uma equipe de psicólogos e assistentes sociais também, adentrassem na residência dos réus para verificar a situação trabalhista dela. A juíza titular da Vara do Trabalho de Patos de Minas, que analisou toda essa situação, viu que realmente as denúncias se tratavam de uma situação muito séria e defere a tutela de urgência em caráter liminar, autorizando o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, uma equipe de psicólogos e os assistentes sociais a entrarem de surpresa na casa dos réus para verificar essa situação de emprego. Com essa autorização judicial, eles entram na casa dos réus e verificam graves irregularidades trabalhistas logo de cara. Depois disso, todos ali foram encaminhados para a Agência Regional do Trabalho para formalizarem o seu depoimento e ali também já se evidenciou que se tratava de uma relação de emprego na modalidade de empregado doméstico. Isso porque Madalena passava, faxinava, lavava as roupas, ajudava no preparo das refeições de forma contínua, subordinada, pessoal e com finalidade não lucrativa a pessoas da família, conforme descrição da Lei Complementar 150 de 2015. O elemento onerosidade estava presente ali, apesar dela não receber salário e não receber remuneração nenhuma pelo trabalho, justamente porque se trata de uma situação de abuso. Mas sim, ela cumpre todos os requisitos fáticos e jurídicos da relação de emprego e por isso ela foi considerada empregada. Ela trabalhava em jornada exaustiva, não tinha descanso nenhum e também não tinha liberdade para ir onde ela queria. Ela não tinha a chave do apartamento e ficava praticamente presa dentro de casa trabalhando. Ela só tinha a oportunidade de ir às vezes à missa e ainda era advertida de que não deveria conversar com ninguém. E não só isso, Madalena ainda era viúva e foi deferida a ela um benefício de pensão por morte pelo seu esposo falecido, mas esse valor que ela recebia era cuidado totalmente pelos patrões que ficavam com esse dinheiro porque confiscaram a carteira de trabalho dela, os cartões e todos os documentos pessoais dela. Então ela recebia
recebia o benefício previdenciário, que era dela por lei, mas quem usava desse dinheiro eram os seus patrões. Ela realmente não ficava com dinheiro nenhum. Realmente uma situação lamentável, mas graças a Deus ela foi resgatada no dia 22 de novembro de 2020 e foi liberta desse sufoco, dessa escravidão que ela estava vivendo por tantos anos. Mas por que essa notícia chegou à mídia com mais força agora, sendo que esse processo é de 2020? É porque no dia 13 de junho de 2021, semana passada, firmaram-se um acordo para encerrar a questão trabalhista desse caso. Esse acordo, que foi feito dia 13, finalmente colocou um ponto final nessa questão trabalhista, nesse processo trabalhista. Muitas pessoas nas redes sociais estão criticando o valor que foi acordado nesse dia. Eu vou te contar os valores e eu vou te explicar também o porquê disso ter acontecido. Eu quero deixar claro para você que esse acordo apenas encerra as questões trabalhistas desse caso, tá? A responsabilidade criminal pela prática de crime tipificado no artigo 149 do Código Penal, eu espero firmemente que seja aplicado aos réus desse processo trabalhista, não é assunto para ser discutido aqui na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar um mérito de condenação criminal. Então esse acordo apenas põe fim nas questões trabalhistas dela. A questão criminal é outra esfera de jurisdição, é outra história que vai ser discutida ainda. E para te explicar como que funciona isso na área criminal, eu vou precisar da ajuda de um advogado especialista no direito penal para te explicar como que é a tipificação desse crime. Olá, meus amigos! Hoje iremos falar um pouco do crime do artigo 149 do Código Penal, qual seja reduzir alguém à condição análoga de um escravo. Nesse crime, vemos muito presente a presença do princípio do direito penal da última ratio, qual seja que o direito penal só interfere nas relações quando os outros ramos do direito se mostram ineficientes. E para que alguém se enquadre neste crime, as condutas perpetradas são muito graves, de modo que na esfera trabalhista não teria uma punição tão severa quanto a conduta perpetrada pelo empregador. Pois imagine, para que se configure esse crime, é necessário que o empregador submeta a um trabalho forçado, uma jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho ou restringir por qualquer meio a locomoção do empregado por algum tipo de dívida que o empregado teria contraído com o empregador. Razão pela qual a esfera trabalhista não consegue punir. Pense, essas condutas você punir com uma multa, uma indenização? Não. Por isso o legislador então criou um crime para tutelar as relações do trabalho, ou seja, o crime do artigo 149 do Código Penal. Vale ressaltar que a pena desse crime é de 2 a 8 anos de reclusão, uma pena considerada severa para os padrões das penas dos crimes no Brasil. Além disso, essa pena se aumenta pela metade quando praticada em desfavor de criança ou adolescente e por motivo de raça, cor e etnia. Vale ressaltar também existe uma figura equiparada desse crime no parágrafo 1º do artigo 149, que é quando o empregador cerceia o uso de meio de transporte, não deixando que o empregado saia do seu local de trabalho, bem como que o empregador faz uma vigilância ostensiva no local de trabalho, também não permitindo que o empregado deixe o seu local de trabalho. E eu espero que essa pena severa que o Dr. Guilherme explicou para vocês seja de fato aplicada aos réus desse processo, por submeter alguém a uma situação análoga à escravidão por tanto tempo. Não pode haver impunidade nesse caso. No mínimo, a pena ser aplicada a essas partes deve servir de caráter pedagógico para que isso não se repita. Mas, afastando um pouco da esfera criminal, voltando aqui para o processo do trabalho, eu percebi que o Ministério Público do Trabalho teve um jogo de cintura excelente, um trabalho excelente nesse processo. Ele verificou que os patrões da ex-empregada tinham condições de arcar apenas com aquilo que foi acordado nesse dia. Consegue entender isso? O Ministério Público do Trabalho buscou a efetivação da tutela jurisdicional da Justiça do Trabalho, porque não adianta nada na sentença constar o valor de milhões de condenação e na hora da execução você não conseguir recuperar esses valores. Então o Ministério Público do Trabalho avaliou toda a situação financeira da família e constatou que aquilo seria possível de ser acordado. Então, para encerrar logo o processo e fazer com que a empregada receba logo o seu crédito, ele firmou esse acordo no momento certo para que ela possa usufruir e também para que ela seja recompensada por todos esses anos de sofrimento. Assim, ficou resolvido nesse acordo que a família vai ter que fazer o registro dessa empregada desde a data que ela começou a trabalhar até a data final. Além disso, será entregue a Madalena um apartamento no valor de R$600 mil e também um veículo no valor de R$70 mil. Esses bens serão entregues da maneira como eles estão, em perfeito estado, em perfeito funcionamento e ótimo estado de conservação. E com o cumprimento de todas essas determinações dentro do processo, se encerra completamente as questões trabalhistas que envolvem o caso da Madalena. Muito sábia a atitude do Ministério Público do Trabalho nesse processo, tá? Porque eu tenho certeza que se essa família tivesse condições de pagar mais
mais a empregada, o Ministério Público do Trabalho ia até o fim para garantir ainda mais créditos a ela. Confio bastante no trabalho do MPT, mas se a família não tem condições de arcar com mais, se ela não tem mais bens para satisfazer o crédito desse processo, não tem por que continuar esse processo por mais alguns anos para que no final o resultado seja o mesmo. Tem que fazer com que essa empregada que sofreu por tantos anos receba logo o que é seu por direito e se encerre por completo essa discussão trabalhista. Agora, eu espero também que a responsabilidade penal recaia sobre essa família, como eu disse, para que isso não se repita. E aqui fica um alerta para você, porque a Madalena frequentava a missa, as pessoas percebiam que ela estava vivendo essa situação. Às vezes não conseguiam enxergar que ela estava sofrendo uma situação análoga à escravidão dentro de casa, mas qualquer alteração no comportamento das pessoas que você tenha sensibilidade de notar, é importante que você investigue, lógico, não sendo invasivo, mas pode ser que ali esteja sendo cometido um crime e você pode ser a pessoa que ajude a vítima a sair dessa situação. Esse vídeo foi mais informativo mesmo, porque eu creio que, como eu disse no início, o conhecimento faz com que você não se submeta a abusos, a ilegalidades, a situações que possam comprometer a sua dignidade. E o conhecimento também faz com que você não seja enganado por ninguém e por nada. Busque conhecer todos os dias os seus direitos para ter a segurança de defendê-los, tá certo? Então eu espero você num próximo vídeo para discutirmos um pouco mais a respeito do direito do trabalho. Deixe sua dúvida aqui embaixo pra gente discutir e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para conscientizar as pessoas de que essa situação de escravidão ainda existe, pode estar mais próximo do que a gente imagina e cabe a nós como sociedade prevenir também esse tipo de situação. Além, é claro, da justiça aplicar a pena a quem cometeu o crime. Enfim, mas graças a Deus a Madalena foi resgatada, vai receber o seu crédito e que o caso dela sirva de exemplo também para que várias pessoas possam buscar a ajuda jurisdicional nesses casos. Te espero então em um próximo vídeo, um abraço e até lá.